Bem-vindo ao nosso mergulho no mundo das criptomoedas. E se você já ouviu falar de criptomoedas, Bitcoin, Ethereum, mas ainda fica confuso, acha tudo muito complicado, calma, respira que esse vídeo é para você. Aqui eu vou descomplicar tudo isso e eu vou também falar como que as criptomoedas estão realmente se fundindo ao mercado tradicional e como isso já é o presente, não é nem mais o futuro. Preparado? Vamos lá! Primeira coisa, o que é uma criptomoeda? Criptomoeda é uma moeda digital que utiliza a criptografia para garantir segurança. A criptografia é basicamente uma informação em forma de código e ela está 100% segura. Você só consegue essa informação se você digitar o código correto. E qual a informação que a gente está falando? As criptomoedas. Então, diferente do real e do dólar, ela não é uma moeda física e ela não depende do controle de governo nem de banco. É um dinheiro que vive na internet que permite transações rápidas e internacionais, globais. Então, por exemplo, você quer transferir dinheiro para o seu amigo lá no Japão. É só você comprar um Bitcoin, transferir para ele e aí pronto. Ele pode transformar o Bitcoin dele na moeda que ele quiser lá, ou ele pode utilizar o Bitcoin como forma de pagamento. Então não depende de terceiros. Tá, legal. Mas como isso funciona? A blockchain é o segredo por trás das criptomoedas. Então, a blockchain é a rede. Para a criptomoeda conseguir funcionar, ela precisa de uma rede. E essa rede é a blockchain. A tradução literal é corrente de blocos. É só você imaginar que é como se fosse um diário mesmo. Um diário público, todo mundo tem acesso. E cada folha, ela vai ser preenchida por transações, né? Então, quando terminar a folha, a gente precisa adicionar um novo bloco para essa corrente para a gente continuar fazendo as transações. E o mais legal é infinito, não tem um fim. Então, você vai acrescentando blocos, 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 e é assim que ela funciona. E essa tecnologia da blockchain, ela é tão fantástica que não é só as criptomoedas que utilizam, não. Hoje em dia a gente está vendo que a blockchain pode ser utilizada na saúde para deixar os registros médicos mais seguros também. A gente pode ver que eles estão tentando utilizar isso também nos governos para até segurar as votações. É muito mais difícil de você cometer fraudes. Então, assim, a blockchain veio para ficar, tá todo mundo querendo essa tecnologia e quem deu acesso foram as criptomoedas. Tá bom, entendi o que é uma criptomoeda, entendi como ela funciona através da rede da blockchain, mas como que ela é criada, né? Cada moeda vai ter uma criação diferente. A moeda chefe, rainha de todas, é o Bitcoin. O Bitcoin é a moeda mais consolidada, é a criptomoeda mais consolidada no mundo inteiro. Várias pessoas e instituições e governos estão adotando. O Bitcoin, não sabemos quem criou. A gente sabe como foi criado e quando foi criado e por que foi criado, mas não sabemos quem criou. Então, o Bitcoin foi criado por uma instituição, uma entidade, uma inteligência artificial, uma pessoa, um grupo de pessoas chamado Satoshi Nakamoto, em 2008, e a primeira transação feita foi em 2009. Tá, mas como que ela foi criada? Galera, Satoshi Nakamoto, ele criou todo um sistema perfeito e são só 21 milhões de unidades de Bitcoin e não tem como você criar novas moedas. Então a gente já sabe que não tem o efeito da inflação no Bitcoin igual o ouro. E como ele tem um valor fixo, cada vez que a gente vai utilizando e pegando essas moedas, ela fica mais escassa. Por isso que a tendência do Bitcoin é subir. Como que funciona o Bitcoin? Você sempre escuta falar de mineração de Bitcoin, é assim que a gente tem acesso aos novos Bitcoins. Tá, 21 milhões de Bitcoins foram criados, mas onde que estão esses Bitcoins? Então, para você entender de onde vem o Bitcoin, você precisa entender o que que é a mineração. A gente já ouviu falar, os mineradores, minerador, minerador, o que que é isso? Bom, a palavra já diz, né? Minerador é aquele que encontra algum metal e fica com metal, né? Então, nesse caso, o minerador é quem encontra novos bitcoins e aí coloca na circulação. E por que que isso existe? Bom, o Satoshi foi tão inteligente que ele falou assim: bom, eu não posso deixar esses 21 bitcoins por aí, eu preciso fazer o Bitcoin ser encontrado. Então, o minerador, para ele encontrar o Bitcoin, ele precisa resolver uma situação complexa de matemática. Assim que ele acerta o código, ele consegue pegar uma folha desse bloco e ele segura na corrente, certo? É como se fosse uma folha solta. O minerador pega essa folha e cola na blockchain. Então, ele tá mantendo seguro, né? Ele tá trabalhando pra gente continuar utilizando o Bitcoin, né? Porque cada transação vai uma folhinha dessas. E como recompensa, ele ganha novos Bitcoins.
bitcoins. É assim que funciona o Bitcoin. Então, é um sistema fechado, perfeito, tudo calculado, são códigos, são números. Então, a gente não precisa ter medo que vai ter uma má gestão do Bitcoin, porque é tudo automático. E esse processo todo a gente chama de proof of work, prova de trabalho. Então você precisa trabalhar para você receber um trocadinho, e esse trocadinho é o Bitcoin. Então os mineradores, eles trabalham para deixar tudo seguro e a recompensa é Bitcoin. Por isso que muitas pessoas falam em, eu quero ter um computador para fazer mineração de Bitcoin. Mas hoje em dia, galera, isso é muito difícil, porque a gente tem fazendas de mineração nos Estados Unidos, na Rússia, na China, na Europa. Então assim, não dá pra gente querer competir com fazenda, com empresas gigantescas que têm vários computadores com software muito hiper mega avançado e também precisa de muita energia para ficar rodando esses computadores. Então não é para qualquer um, infelizmente. Tá bom, entendi como funciona o Bitcoin. Entendi por que ele foi criado e eu entendi o que ele resolve, né? Porque ele resolve o problema dos bancos, ele resolve o problema de falta de confiança e de má administração de dinheiro. Você vai administrar seu dinheiro, você faz o que você quiser, a hora que você quiser com seu dinheiro. Entendemos. Aí, poucos anos depois, um outro gênio chamado Vitalik Buterin, ele falou assim: "Bom, eu entendi que o Bitcoin é como se fosse um dinheiro digital, né? Mas eu preciso de mais. Perfeito, amei a ideia, eu quero criar um outro ecossistema." Aí ele criou o Ethereum. O Ethereum não é só um dinheiro digital, é um universo digital. Então ele literalmente fez um upgrade do sistema tradicional financeiro. Tudo que você pode fazer no sistema tradicional financeiro, você pode fazer na Ethereum. Então você pode fazer finanças descentralizadas, você pode emprestar seu dinheiro e ganhar juros, como o banco faz. Você pode trocar moedas, como o banco faz. Você faz o que você quiser. E não só isso, galera, não é só um lugar para você ganhar juros por empréstimos. Você também pode vender as suas artes, vender pinturas, vender o que você quiser através de NFT. Então abriu um mundo mágico digital. E não só isso, jogos digitais também. Em vez de você jogar um jogo que você acaba gastando o seu dinheiro para comprar um item, agora você pode gastar o seu token, comprar um item e depois, se você não quiser mais esse instrumento, né, de jogo, por exemplo, uma arminha, você pode vender a sua arminha e aí você não perde dinheiro. Então, assim, realmente criou um mundo perfeito, genial, digital. Beleza, entendi que a Ethereum também foi criado com propósito, mas será que todas as moedas são criadas com algum tipo de propósito? E a resposta é não. Aí a gente entra nas diferenças das criptomoedas. Temos a Bitcoin e temos as altcoins, alternative coins, moedas alternativas. E essas moedas alternativas, elas podem ser muito bem consolidadas, ter uma base boa, realmente resolver um problema no mundo. E aí entra a Ethereum, entra a Solana, entra a Cardano, a XRP. São moedas que realmente têm alguma função. E aí tem as outras moedas que são consideradas shitcoins, que não têm função nenhuma. Então, muitas pessoas colocam nessa classificação as memcoins. Vocês devem ter visto vários. A Pepe, a Doge, Trump Coin. Essas moedas, elas não têm propósito nenhum. Elas são do hype. A pessoa fala, um famoso fala que comprou, todo mundo compra, sobe o preço, aí todo mundo vende, cai o preço, muita gente perde dinheiro. Então, assim, existem as moedas menores que não têm propósito, que se você não estudar e não entender qual o propósito da moeda, você muito possivelmente está jogando seu dinheiro no lixo. Então, galera, não dá para colocar, não dá para investir em qualquer coisa, precisa estudar. E além dessas shitcoins, nós também temos uma outra classificação, que são as stablecoins. As stablecoins são moedas que têm lastro à moeda fiduciária. Então, um banco ou uma instituição cria uma moeda digital. Eu vou dar o exemplo da USDT, a Tether, que é uma das maiores dentre as criptomoedas. Ela basicamente pega o dinheiro, o dólar, e ela fala assim: olha, na minha reserva eu tenho US$ 1 bilhão, eu tenho US$ 1 trilhão. Então eu vou jogar 1 trilhão de tokens de USDT. Então, esse dinheiro está lastreado à reserva deles. Eles precisam ter esse dinheiro para lançar esse token. Então, isso é muito seguro, isso é muito bom para os bancos também. Então, a gente vê que está tendo um movimento para adoção das stablecoins nos Estados Unidos, inclusive. Então, isso é um primeiro passo para a gente começar a falar de criptomoedas. Muito bom. Eu entendi o que é uma criptomoeda, eu entendi blockchain, eu entendi de como é criado, depende muito
da moeda que a gente está falando, a Ethereum, por exemplo, galera, eles não utilizam mineração. Entendi que depende da moeda para a gente saber como ela funciona e entendi que existem vários tipos de criptomoedas e nem todas são seguras. Exatamente, galera. Então tem que estudar antes de você começar a investir em qualquer projeto, tem que saber qual que é a proposta, será que eles realmente têm tudo isso que eles falam que eles têm? Então a gente tem também moedas que têm lastro a ouro. Tem uma instituição que pegou o ouro que eles têm na reserva e eles lançaram os tokens. Então, indiretamente, você pode investir no ouro através do token. Mas é assim, como a gente ainda não tem regulamentação, pode ser que essa empresa está dizendo que tem uma quantidade de ouro e, na verdade, não tem ouro. E aí pode ser golpe. Então, é muito importante você estudar muito bem o que você está investindo. Beleza, eu entendi tudo isso. Mas onde que nós estamos no contexto das criptomoedas aqui no Brasil e no mundo? Galera, o Brasil está criando uma moeda digital do Banco Central, a Drex. Na nossa bolsa de valor, a B3, a gente já consegue ETFs de criptomoedas. Então, as criptomoedas elas já estão entrando no mercado tradicional. O Bitcoin, a gente está vendo que os países estão querendo adotar, eles estão acelerando para ter leis a favor do Bitcoin. Os Estados Unidos aprovou uma reserva estratégica de Bitcoin. Então, a gente está vendo realmente uma adoção em escala global. E não só são os países, são as instituições. Um banco muito famoso, o JP Morgan, ele também agora está deixando os clientes investirem em Bitcoin. Então, assim, não tem como o banco ou a instituição achar que o Bitcoin não está sendo adotado, porque, na verdade, eles estão ficando para trás. A gente viu uma catástrofe, a Alemanha vendendo seus Bitcoins e perdendo bilhões e bilhões de dólares por conta de uma venda que não era para ter vendido, que era para ter segurado, né? Então, assim, a gente está vendo que os países estão entendendo o valor do Bitcoin. O Bitcoin está sendo comparado como um ouro digital. Então, o ouro a gente entende como uma reserva de valor, né? Se você quiser proteger seu capital contra a inflação, principalmente, você compra um ouro. E a mesma coisa está acontecendo agora com o Bitcoin. Então, em meio a incertezas econômicas globais, as pessoas entendem que o Bitcoin é uma forma segura de você, né, escapar da inflação, escapar dos problemas econômicos. Então, assim, temos que ficar de olho porque estamos só no começo, galera. E eu falo muito do Bitcoin porque realmente é a grande moeda, é a moeda que não vai chegar a zero, nenhuma outra moeda vai substituir o Bitcoin, porque ela já tem história, ela é bem fundamentada, as pessoas viram que ela é segura, não conseguiram hackear nada e ninguém vai conseguir hackear, nem o computador quântico vai conseguir hackear, porque até lá a gente vai ter tecnologia à prova da computação quântica. Então, tá todo mundo de olho, todo mundo ama o Bitcoin, é um queridinho de todo mundo. As pessoas realmente trabalham para falar do Bitcoin para as pessoas entrarem, porque muitas pessoas acreditam que o Bitcoin é o futuro do dinheiro. E são pessoas grandes. O Michael Saylor da Strategy, meu, ele só compra Bitcoin toda segunda-feira, ele tá comprando muito Bitcoin. A BlackRock, o Larry Fink também tá de olho em Bitcoin, Ethereum, até outras moedas. O Eric Trump, ele disse que ele ama criptomoedas, ele tem várias moedas na carteira digital. O Trump também gosta de criptomoedas, ele lançou sua própria moeda. Então, assim, tá todo mundo abraçando isso, a gente precisa realmente se atualizar, estudar, aprender e começar a investir e começar a mexer nessa tecnologia nova, viu? Porque daqui a pouco todo mundo vai querer abraçar e aí vocês vão se arrepender por não ter entrado antes. E só um adendo, a gente tá vendo que o mundo tá evoluindo, né. Eu não sei se vocês utilizam a inteligência artificial pra ajudar vocês com o seu trabalho, com tudo, mas assim, a IA vai tomar conta de tudo. E se você souber disso, entender onde estamos com a inteligência artificial, eu te pergunto, você acha que a inteligência artificial vai querer usar banco ou vai querer utilizar uma criptomoeda para fazer suas necessidades? Então assim, não tem para onde escapar. Criptomoeda é realidade, galera. Então, eu preciso muito que vocês estudem isso. E qualquer dúvida, manda aí. Eu vou fazer esses vídeos educativos porque vocês precisam aprender isso finalmente e começar a investir de uma forma segura e estratégica, beleza? Muito obrigada por ter ficado até aqui. E se você ficou até aqui, por favor, comente. Bitcoin já é o presente. Valeu, galera. Vamos ficar de olho.